Olá, bom dia. Bom dia, sexta-feira, 9 de julho, começa mais uma edição do Jornal Visual. 11 milhões de brasileiros são trabalhadores informais. Todos os dias, 16 crianças e adolescentes são vítimas de violência sexual no país. Conheça o artesanato da Suíça, que fica ali, no Nordeste. E ainda, hoje é dia de saber o que acontece pelo mundo. O Jornal Visual está começando, o único em rede nacional que você assiste em Libras. A cada dia, 16 crianças e adolescentes são vítimas de violência sexual no Brasil, Cláudia. Davi, muitos sofrem um abuso dentro de casa, hein? A boa notícia é que as denúncias aumentaram quase 6 vezes nos últimos 5 anos. Dos 9 aos 12 anos, este jovem sofreu violência sexual dentro de casa. Os amigos dos meus irmãos, que eram bem mais velhos do que eu, pegava vídeo, ficava mostrando e ficava passando a mão em mim. E nem todo o cuidado desta mãe evitou que o filho de 2 anos também fosse abusado pelos primos mais velhos. No princípio, eu acho que você sente raiva, não adianta você falar que não, porque é o seu filho, né? Você se sente angustiada, se sente culpada. 2 exemplos de uma violência que só cresce. Em 2005, menos de 1.000 casos de abuso contra crianças e adolescentes eram denunciados por ano. Agora são quase 6.000. A maioria acontece dentro de casa. Grande parte das denúncias chega ao Conselho Tutelar, o órgão que deveria dar assistência à família das vítimas, mas falta estrutura. Eles precisavam ter de imediato lá um número razoável de conselhos, de psicólogos e assistentes sociais, de viatura, respaldo policial e preparo para intervir. Uma campanha foi lançada em Brasília para evitar a violência sexual contra menores, que acaba sendo gerada em grandes canteiros de obras. Situações de garimpo, situações de grandes canteiros de obra formados por homens isolados em localidades rurais, etc. Tendem a ser um ambiente mais propício. Combater o abuso sexual é o trabalho de ONGs como a Macanudos. Nós criamos um projeto que acontece toda sexta-feira à noite, que chama Urbano, que é um programa de auditório muito legal, para competir com alguns bailes que estavam acontecendo também de sexta-feira à noite, né, regados a todo tipo de prostituição. A sede da ONG está sempre de portas abertas e toda hora tem alguém chegando para conversar, trocar ideias com os professores de artes, teatro, dança ou simplesmente para passar o tempo. E aqui, de um jeito criativo, professores ensinam como diversão pode combinar com prevenção. Além de ajudar um monte de gente, eu acho que traz um pouco mais de diversão no dia a dia de todo mundo. Te espera, aonde quer que eu vá, aonde quer que eu vá. O número de indústrias brasileiras cresceu 11% entre 2007 e 2008, diz o IBGE. Quase metade delas tinha, na época, entre 1 e 4 empregados. Mas 11 milhões de brasileiros ainda trabalham na informalidade. Um ano depois da lei que criou o empreendedor individual, ainda é pequena a adesão. O Brasil tem mais de 11 milhões de trabalhadores informais, segundo o IBGE. É o caso de Francisca, que aos 51 anos vende roupas na rua. Ela tentou entrar no mercado formal, mas encontrou dificuldade. Porque a gente entra na internet e tenta fazer a regularização, a gente não consegue. Então a gente teria que procurar um contador, já vai gastar um dinheiro. O Ministério do Desenvolvimento deve lançar, até o final do ano, um novo portal na internet para facilitar o acesso ao programa Microempreendedor Individual. A expectativa era formalizar 1 milhão de trabalhadores em um ano, mas até agora foram apenas 330 mil. A gente sempre pede para o empreendedor ter um pouquinho de paciência, porque nós estamos melhorando. Isso está vindo para beneficiar. Para se tornar um microempreendedor individual, a renda não pode ultrapassar R$ 36 mil por ano. É preciso pagar R$ 51 por mês de Previdência Social, R$ 1 de ICMS e R$ 5 de ISS. Há um mês, Valdeci, conhecido como Brancão, aderiu ao programa, conseguiu um financiamento e já está ampliando o negócio. Com o empréstimo, o Salão de Brancão vai ganhar novos clientes, as mulheres. Esse espaço aqui vai ser só para elas, com serviços de tintura, escova progressiva e depilação.
Também não faltou um investimento essencial, máquina de cartão de crédito. Veio uma cliente fazer o cabelo com a gente aqui, eu fiquei feliz, né? Porque eu marquei com ela, aí no outro dia ela veio, só que na hora que ela olhou e não viu a máquina de cartão, você parcela? Não. Ela, então tá bom. Aí eu vi as notinhas indo embora, assim, sabe? Aquela tristeza. Veja agora as notícias do mundo. O Fundo Monetário Internacional melhorou a previsão de crescimento da economia mundial neste ano de 4,2% para 4,6%. A Ásia vai liderar a recuperação mundial com expansão de 7,5%. A China deve crescer 10,5% e a Índia 9,6%. O Brasil deu um salto em relação a abril, deve crescer 7,1% em vez dos 5,5% da previsão anterior. O presidente da França, Nicolas Sarkozy, é acusado de ter recebido uma doação ilegal de cerca de R$340 mil para a campanha presidencial de 2007. O dinheiro seria da mulher mais rica da França, Liliane Bettencourt, principal acionista da L'Oréal, a maior empresa de produtos de beleza do mundo. Cuba libertou e expulsou do país 5 presos políticos e prometeu soltar mais 47 nos próximos 4 meses. A libertação é resultado do diálogo iniciado em maio entre o regime comunista cubano e a Igreja Católica. Durante encontro na Casa Branca com o presidente dos Estados Unidos, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, prometeu dar passos concretos para reiniciar as negociações de paz com os palestinos. O presidente Barack Obama quer um diálogo direto entre Israel e os palestinos antes de setembro, quando acaba o congelamento decretado por Israel da construção de novas colônias nos territórios árabes ocupados. Economizar. Gastar. Prazo. Dívida. Hoje você aprendeu as 4 sinais. Vamos revisar? Economizar, gastar, prazo e dívida. Em Pedro II, no Piauí, o artesanato ocupa lugar de destaque na economia. A tecelagem e, principalmente, a produção de redes já virou tradição na chamada Suíça piauiense. Elas servem para proporcionar descanso e conforto, mas para as artesãs de Pedro II, as redes são muito mais que isso. Viraram peças artesanais, com acabamentos perfeitos e cheios de criatividade. Mas para chegar até esse resultado, nós faz o mamocabo, faz a trança. Aqui em Pedro II se produz de tudo em termos de artesanato. Rendaria, ourivesaria, bordados, esculturas nos mais diversos materiais. Mas é a tecelagem a cultura mais forte. O artesanato à base de fios de algodão dá origem a todo tipo de peça, desde redes, tapetes, até produtos de utilidade. Uma prática que começou já no século XIX. Cerca de 30 profissionais fazem parte da associação, mas existem muitos outros grupos de artesanato organizados em Pedro II. O diferencial da associação mais antiga da cidade, Ana Lídia explica que é a qualidade das peças. A gente sempre se preocupa com isso, com a qualidade. Aperfeiçoamento que é resultado de uma técnica aprimorada de geração em geração. Há mais de 2 séculos, a tecelagem é transmitida de mãe para filha. Maria de Souza é tecelã há mais de 30 anos. Aprendeu a arte com a mãe, que aprendeu com a avó. E garante, hoje a produção ficou bem mais fácil. O pessoal aí são muito exigente, né? Então, por causa das exigências, a gente vai ficando mais moderno. O Jornal Visual fica por aqui. Obrigado pela companhia. Fiquem agora com o Repórter Brasil. Bom fim de semana.